Olá, irmãos. Olá, pessoal. Vamos fazer então aqui a nossa aula 51, parte 4, a última aula do capítulo. Agora eu esqueci qual é o título do capítulo. É, Esse é o capítulo A Teologia Luterana até a Fórmula de Concórdia. Na próxima aula, a gente já vai começar o capítulo sobre a teologia reformada de João Calvino, provavelmente um dos capítulos mais importantes de todos os três volumes, né, de todo o curso, de toda a história mesmo do cristianismo. Eu costumo pensar que talvez os capítulos mais importantes para nós sejam realmente aqueles capítulos das figuras mais proeminentes, mais famosas mesmo, né? Elas não são mais famosas à toa, né? Então você tem aí o capítulo, obviamente o capítulo do Santo Agostinho, é, o capítulo do Tomás de Aquino também. A importância dos capítulos não quer dizer que seja baseada no fato de que são personalidades que influenciam diretamente a sua fé, ou enfim, né? A gente tem nesse grupo aqui, por exemplo, alguns calvinistas, então provavelmente o capítulo de Calvino, que é o próximo, vai soar como mais importante. Obviamente que para aqueles que são batistas desse grupo aqui, o capítulo dos anabatistas que a gente já fez, ou as aulas, né, teve uma importância, né, grande também, mas eu acredito que se a gente pensar em personalidades, é inegável que os capítulos mais importantes vão ser os capítulos de Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, o Lutero, Martinho Lutero e o do João Calvino, que é o próximo. Esse capítulo próximo, inclusive, vou até dar uma olhada aqui no índice para a gente ver a quantidade de páginas. Eu estou tentando, por exemplo, hoje é sexta-feira, eu já essa semana eu já gravei duas aulas, uma segunda, uma quarta, estou gravando essa hoje. É a primeira vez que eu gravo 3 aulas numa mesma semana. E eu pretendo fazer esse próximo capítulo, que é o capítulo do João Calvino, mais ou menos do mesmo jeito, assim, tipo, algumas aulas, né? Então a gente vai ter, a primeira parte vai ser já na próxima segunda-feira. Então aqui, ó, a teologia reformada de João Calvino, são quantas páginas são? Mas se tem uma coisa que eu não gosto de fazer é conta de cabeça, porque enquanto eu penso, eu poderia estar abrindo a calculadora. Então, cadê onde é que tá aqui? 181 menos 135, é isso? Então tem em torno de 46 páginas. Por exemplo, o último capítulo teve 30 páginas, aí fica fácil fazer a conta, né? Então esse tem 15 páginas pelo menos a mais, e com certeza vai ser uma sequência maior. No entanto, a gente pode lembrar também que a gente está aqui hoje na aula 4 desse capítulo 50, dessa aula 51, que é que é o capítulo que é a conclusão desse capítulo, a teologia luterana até a fórmula de concórdia, com 30 páginas, mas as 4 aulas duraram aí em torno de 30 minutos cada, né? Então é como se fossem 2 aulas de 1 hora. No começo a gente fazia aulas de 1 hora, depois a gente foi diminuindo um pouco. Eu acho que eu continuo insistindo que uma das qualidades, uma das características desse curso que eu considero como uma qualidade é que a gente tem essa liberdade para fazer mais aulas do que combinado, e aulas com menos tempo. E eu gosto sempre de explicar isso de algumas formas. Por exemplo, em primeiro lugar, a gente não tem uma instituição por trás, o que pode parecer que é bom em termos de segurança. Indiscutivelmente pode ser considerado como um aspecto de segurança, se bem que eu, por exemplo, tive a oportunidade de estudar numa faculdade que fechou durante o período do meu curso. Eu estudei na, na, na antiga FTB, Faculdade da Terra de Brasília, não sei se alguém se lembra, e ela fechou em 2010, exatamente no ano que eu estava no segundo ano da minha faculdade. Então, assim, teoricamente, e aí quer dizer, perdi não, eu não tive mais o curso, né, por aquela faculdade, tive que continuar em outra. Então, assim, teoricamente, a ideia de uma instituição por trás dá essa sensação de segurança, mas nem sempre é o caso. Comparado com o caso do nosso curso, que é oferecido por uma pessoa, por um professor,
você talvez não tivesse essa segurança. A não ser que no caso nosso específico, que todos aqui me conhecem muito bem, exceto talvez dois ou três, que sabem que, independente de levar mais tempo, eu planejo e vou seguir até o final do curso, né? Então, nesse sentido, eu acho que uma das vantagens é que quando você tem a instituição por trás, você tem um tempo muito marcado, tanto para cada aula quanto para entregar o curso inteiro, né? De certa forma também esse curso foi experimental, na medida em que eu sempre dei cursos muito mais curtos, de 20 horas talvez, ou menos de 20 horas às vezes, e, e sempre com alguma instituição por trás, né? E eu sempre gosto de defender assim, a posição de que eu tenho como oferecer muito mais qualidade, eu não tenho uma qualidade muito excessiva, vamos dizer assim, mas eu teria uma qualidade menor nesse curso, se eu tivesse que seguir o que eu mesmo propus lá atrás, 50 aulas de uma hora cada, né? 50 aulas de uma hora cada com 25 semanas. Seria interessante se eu tivesse conseguido fazer, de certa forma. Eu até acho que se eu tivesse com uma instituição por trás para fazer 50 horas com 25 aulas, eu teria feito, obviamente, mas como eu disse, provavelmente com menos qualidade. O que eu acho que assegura, talvez, uma certa qualidade é que, assim, quando eu estou preparando as aulas, eu consigo fazer eu tenho um termômetro, né, que me dá uma capacidade de perceber se eu estou preparado ou não para uma aula com um nível de qualidade aceitável. Mas mesmo assim, ainda há aulas, é claro, que eu tenho que eu navego melhor por elas e outras menos. Isso também é muito comum porque, de qualquer forma, cada professor, cada pesquisador tem uma área de interesse, né? É interessante dizer que um professor de história do cristianismo, como eu, por exemplo, que não tem mestrado e que portanto não é especialista em nada dentro desse período tão longo que são aí cerca de 2.000 anos, mais de 2.000, quer dizer, um pouco menos de 2.000 anos, né? Agora em 2028 a gente completa exatamente 2.000 anos da Igreja. O ministério de Jesus começa, se a gente for tentar arredondar datas, o ministério de Jesus começa por volta de 25, de 25 depois de Cristo. A ideia é mais ou menos que ele nasce em 5 antes de Cristo e, portanto, vai morrer em 28. Então, se ele teve mais ou menos 3 anos de ministério, teoricamente ele teria começado o ministério dele em 25 depois de Cristo, né? Então, agora em 2025 a gente completaria 2.000 anos do início do ministério de Jesus. Em 1995, né, a gente completou 2.000 anos de nascimento de Jesus, mais ou menos procurando as datas mais corretas, né? Em 2025, portanto, a gente estaria comemorando 2.000 anos do início do ministério de Jesus. E em 2028 a gente estaria completando 2.000 anos de início da igreja em Atos, né, da primeira igreja, né? Então, assim, um período tão longo, né, um período tão longo de estudo, eu poderia ser especialista em alguma coisa, mas eu prefiro até agora ser professor de história do cristianismo ou do pensamento cristão, em vez de ser professor de alguma coisa muito específica. Seja como for, o que eu quero dizer é que a gente tem um curso privado mesmo, assim, oferecido por mim, desenvolvido e elaborado por mim, que tem como garantia, né, como segurança, como garantia o fato de que até então os meus alunos são todos conhecidos. É claro que eventualmente em outro momento eu vou oferecer esse curso para pessoas que eu não conheço, mas enfim, a ideia também é que assim, a qualidade está sendo assegurada com um mínimo, um nível, não vou dizer um nível mínimo, mas um pouco mais que mínimo, mas um nível específico de qualidade está sendo assegurada por causa dessas supostas demoras, né? Eu sei que incomoda e assusta às vezes, porque às vezes você pensa que, poxa, mas hoje não tem aula, poxa, mas essa aula tem só 30 minutos, poxa, mas tem uma semana que não tem aula, poxa, esse capítulo já está com 4, 5 aulas. Eu entendo isso, mas eu quero dizer que tudo isso alguns problemas desse curso estão além da minha capacidade de resolver e outros aquilo que pode parecer um problema, na verdade, é deliberado exatamente para que não seja um problema, para que haja um pouco mais de qualidade, né? Acho que faz sentido explicar mais uma vez isso, porque eu fico mais seguro de que vocês estão compreendendo que alguns atrasos e tal são deliberados. Outros não, outros realmente são por problemas que eu não tenho controle, né?
Bem, mas de qualquer forma, estamos aí então com a aula 51, parte 4, que realmente essa é a última, chega mesmo até o final do capítulo, né, de forma adequada. E aí, como eu disse agora há pouco, o próximo capítulo que a gente trabalha, que a gente vai trabalhar, vai ser o capítulo do Calvino, né? Então, as próximas aulas vão ser aulas realmente bastante pertinentes para aqueles que são calvinistas, né? Também é importante lembrar que eu não sou calvinista e que eu não sou reformado. Essa terminologia também é importante lembrar, porque às vezes a gente pensa, todos nós que somos protestantes somos de alguma forma produto da reforma protestante, é óbvio, né? Então, teoricamente, todos nós deveríamos ser considerados como reformados. Mas, mas essa terminologia, você deve se lembrar quando a gente falou, por exemplo, da reforma em Lutero, da reforma em Zwinglio, da reforma com os anabatistas, da reforma, e aí sim, aí vem da reforma com Calvino. Né? Então, você tem os luteranos, os, os calvinistas, você pode colocar, aqueles que são seguidores de Zwinglio, teoricamente, podem ser colocados como calvinistas ou reformados. E os anabatistas são batistas, né? Bom, de qualquer forma, há muitas mudanças entre os batistas de hoje em dia e os anabatistas. Né? E também, de certa forma, não quer dizer que que os batistas sejam diretamente um produto dos anabatistas. Né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que os batistas, por exemplo, como não são. Quer dizer, existem igrejas batistas reformadas. Inclusive, em Taguatinga tem uma. Taguatinga Sul, ali no Pistão Sul, tem uma igreja batista reformada. Eu confesso que eu não entendo, eu confesso que eu não entendo qual é a perspectiva de uma igreja batista reformada. Assim, eu não estou falando com desprezo, não. Confesso que realmente eu não consigo compreender a razão de uma igreja batista reformada, porque a igreja batista tradicionalmente não é calvinista, não é reformada, usando essa terminologia, né? E também não adere à teologia à doutrina da predestinação. Os calvinistas, por sua vez, aderem à doutrina da predestinação, né, da eleição e tal. E os batistas reformados, esses que eu estou falando que eu não conheço muito bem, também são considerados reformados, no mínimo isso eu sei. Eles são reformados na medida em que eles creem, que eles aderem à doutrina da predestinação. Então, de certa forma, eu não sei a razão da existência de uma igreja batista reformada. No entanto, o que eu quero dizer com isso é que realmente não compreendo. Não que eu ache que ela não deveria existir, e não que eu ache que ela não tenha, não tenha importância ou relevância. Aliás, até eu acredito, eu desconfio, que uma coisa que eu imagino que eu gostaria de ver, aliás, uma coisa que eu imagino que eu estaria satisfeito em ver numa igreja batista reformada é que uma diferença que eu acho que é importante entre os batistas e os reformados, entre os batistas e os calvinistas, aliás, para ser mais abrangente, inclusive, entre os batistas e os presbiterianos, isso é uma percepção muito pessoal, né? E, aliás, uma percepção de quem não frequentou por tempo nenhum uma igreja calvinista, desculpa, uma igreja presbiteriana, né? Mas eu imagino que a diferença seja, quer dizer, imagino que uma diferença provável seja que os presbiterianos tendem a ser mais intelectualizados, a ser mais estudiosos, a se preocuparem mais com teologia, e aí, consequentemente, procuram compreender algumas outras coisas também, enfim, por menos que seja, né, por menor que seja a abrangência, mas de filosofia e tal. Já o Batista não, o Batista tende a não dar muita importância para a teologia. Né? O Batista, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de percepção pessoal. Se eu tiver errado, eu quero depois ouvir um comentário. E se eu tiver certo também, mas, por exemplo, um batista vai numa loja para comprar um livro evangélico, ele compra um livro de liderança, um livro de evangelismo, um livro de discipulado, né, um livro, enfim, nessa linha, né? Livros mais práticos, né? E oração, por exemplo. Já um presbiteriano iria numa livraria para comprar um livro de teologia, um livro de predestinação, sobre eleição, né? Um livro sobre história da, da, da reforma protestante e tal.
Outra coisa também, essa, por exemplo, é uma diferença uma distinção que eu noto. E repito, insisto, que é uma percepção pessoal baseada em quem não conhece, por exemplo, não convive com presbiterianos nem calvinistas, né? Outra diferença, por exemplo, é que o calvinista, por exemplo, o presbiteriano, ele se encontra discutindo teologia muito mais do que o batista, né? Você não encontra uma discussão teológica entre batistas, né? E várias e várias vezes, quando eu converso com um presbiteriano, ele tenta levar a conversa de alguma forma para a teologia, né? Obviamente que ele tenta levar essa conversa muito mais para o âmbito da eleição. Uma outra coisa que eu percebi também, que eu confirmei em alguns capítulos que eu li de um livro chamado Cartas de um Jovem Calvinista, acho que era o nome, uma coisa que eu me lembro de ter observado, e isso como pedido de desculpas, inclusive, do próprio autor na, na introdução, não sei se na introdução ou no prefácio do livro, que acho que é isso mesmo, Cartas a um Jovem Calvinista. É isso mesmo. Cartas a um Jovem Calvinista. Eu tive esse livro e quem comprou esse livro de mim foi o Zazo. Eu já entreguei. Eu tive esse livro e quem comprou de mim foi o Zazo. Nesse livro, no começo do livro, o autor, de certa forma, faz uma espécie de apologia. Apologia é uma espécie de desculpa, né? Uma confissão de que ele percebe que os calvinistas tendem a ser, se eu soubesse a palavra que ele usa, tendem a ser. Eu não estou querendo usar a palavra arrogante, mas. Esse livro está de graça no Kindle. Deixa eu só clicar aqui para dar uma olhada. Eu não vou achar porque vai ter que ler alguma coisa ou outra e tal, mas eu não estou querendo usar a palavra. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Eu não estou querendo usar a palavra arrogância, mas é mais ou menos isso que dá a impressão assim dessa espécie de pedido de desculpas, né? Como se fosse assim, eu queria escrever um livro para entender bem o que é a teologia calvinista, né, e tal, mas exatamente para não. Aqui, eu acho que eu achei aqui, ó. Aqui, ó. Inclusive ele usa a palavra arrogância. Porém, olhando para trás no entusiasmo de me ter tornado um novo e jovem calvinista, também me assustei com as ásperas arestas da minha arrogância espiritual, um vício sobretudo desagradável. A devoção simples de meus irmãos e irmãs tornou-se ocasião para menosprezo. Ou seja, a devoção simples dos meus irmãos e irmãs. Então, o que ele está dizendo? Você não é calvinista, então a sua devoção é simples. E aqui eu estou entendendo, claro que tem um contexto que eu me lembro, que é simples na medida em que, se você não se preocupa com teologia, deve ser porque você acha que teologia é difícil, complexa. Por causa disso, você se afasta da teologia. Você se afasta porque você também é simples e a sua devoção também é simples. Então você vê o nível de arrogância, né? A devoção simples de meus irmãos e irmãs tornou-se ocasião para menosprezo e passei muito tempo apontando os erros de suas maneiras arminianas. Também tem essa outra questão, né? Os calvinistas tendem os calvinistas, eu vejo assim, eu repito que eu quero ouvir aí algum comentário caso eu esteja equivocado, né? Mas dá uma impressão que é uma coisa do tipo assim, eu sou calvinista porque eu procurei compreender a teologia. Você não é calvinista porque você não procurou compreender. Quando você procurar compreender, você vai se tornar calvinista. Mais ou menos isso. E olha só que interessante, até um testemunho pessoal, eu acho que essas aulas também têm essas vantagens, né? Porque assim, a gente tem como apresentar alguns testemunhos pessoais, né? E que ajudam, inclusive, na própria compreensão e na posição dos alunos. Eu, por exemplo, sou um tipo de pessoa que me posiciono de vez em quando com relação a alguns professores que eu tenho. Eu tenho me posicionado muito em relação a uma série de coisas práticas da vida por causa da influência do Jordan Peterson. E aí, de repente, você pode se posicionar aí com base em uma experiência pessoal minha. Então, engraçado, né? Inclusive, um aluno nosso aqui do curso, o pastor Marcelo, eu me lembro, talvez, pastor, se você estiver assistindo essa aula, você talvez se lembre disso. Uma vez você disse para mim assim,
A gente estava discutindo sobre isso, sobre calvinista e arminiano, e como eu não compreendi o calvinismo de maneira suficiente para dizer que eu não era calvinista por isso, porque eu compreendia, eu era arminiano por causa da minha criação como batista, eu disse que eu queria conhecer e que eu não teria problema se eu conhecesse e tivesse que mudar, ou de repente mudasse para uma posição calvinista. E aí ele falou assim, ó, você tem que ter essa posição, principalmente porque você é um líder, né? Você é um professor, você está numa posição de liderança, de influência, então você tem que ter essa posição. Então, assegure-se de que você chegue a essa posição logo. Decida se você é arminianista ou se você é calvinista, né? Eu achei aquilo um grande desafio, eu gosto de desafios intelectuais, achei aquilo um excelente desafio e passei, portanto, a observar, a ler alguma coisa e observar isso. E o que aconteceu comigo foi o contrário daquilo que eu disse agora há pouco na suposta arrogância ali daquele autor, ou até mesmo do exemplo que eu dei, né? Do exemplo que eu dei entre aspas, da arrogância dos calvinistas, né? Tipo assim, você não compreende, você não é calvinista porque você não compreende teologia. Se você compreendesse, você seria. Então, quando você passar a compreender, você será calvinista. E eu passei, portanto, a estudar para me posicionar. E durante algum tempo, eu fui bastante cuidadoso em não tomar uma decisão muito rapidamente. E que bom que eu fiz isso, logo você vai saber por quê. Mas eu me lembro muito bem de que em algumas circunstâncias eu concordava com perspectivas calvinistas. Quer ver, por exemplo, uma que eu acho muito importante? O calvinista, ele não ele, por exemplo, quando uma pessoa que não é calvinista está discutindo sobre isso, a minha esposa já fez isso já, acusa o calvinismo, vamos dizer assim, de colocar Deus como culpado pela condenação das pessoas. Então, é como se Deus. Por que Deus escolhe uns para salvação e outros para condenação? Que injustiça de Deus é essa, né? Vamos dizer assim. Vou colocar nesses termos, né? Só que eu aprendi uma coisa importante, é que, a partir da perspectiva calvinista, Deus escolhe os salvos. Ele não escolhe os condenados. O futuro dos condenados já tá dado quando ele nasce. A palavra de Deus diz que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Portanto, não tem dúvida, Deus não escolheu ninguém para condenação. Todos estão condenados. Bom, então se todos estão condenados, então Deus teoricamente teria o direito, não por isso, Deus tem, né, o direito de fazer qualquer coisa que esteja dentro da natureza dele. Mas se todos estão condenados, Deus então poderia separar quem ele quisesse para a salvação, né? E nesse sentido, eu não acho que seja realmente incoerente. Deus pode, de fato, escolher pessoas para salvação, porque todos estão condenados mesmo, né? Então, assim, teoricamente, se Deus não fizesse nada, todos estariam condenados e ele passaria a eternidade com o Filho e com o Espírito. Como ele não deseja isso, então ele teoricamente, escolheria algumas pessoas. Talvez eu até esteja explicando o calvinismo de forma errada. Também não é a minha intenção explicar calvinismo para ninguém. Tô dando para você um testemunho pessoal de como eu enxerguei as coisas, como eu enxergava as coisas na época desses estudos. Mas aí eu vou chegar no ponto que eu queria, que inclusive é mais importante. Apesar de eu ter buscado deliberadamente compreender para me posicionar, eu também encontrei durante os meus estudos algo que vocês já devem ter ouvido falar e que eu já falei aqui algumas vezes, chamado de molinismo, né? Nós teremos uma aula sobre Molina. Deixa eu ver se colocando a busca aqui eu consigo achar o Molina aqui, né? Talvez eu até consiga para você ver que a gente vai ter. E aí eu vou até olhar qual capítulo que é. O molinismo é uma percepção, uma perspectiva baseada numa teologia chamada Middle Knowledge, que é a teologia eu não sei como é que está traduzido em português, meio conhecimento, sim, conhecimento intermediário. E a gente vai falar sobre isso posteriormente, mas enfim, engraçado foi que o tiro do calvinista aí, na minha brincadeira aqui, né, claro, saiu pela culatra, porque eu não sei se essa expressão tiro sair pela culatra é um palavrão, perdão se for. Mas assim, o tiro deu errado, porque a ideia seria que você não é calvinista porque você não estudou ainda. Daí eu fui estudar e não virei calvinista. Mas eu concordaria parcialmente com o calvinista de dizer que eu fui estudar e não, não continuei sendo arminianista, né? E aí, nesse caso, estou demorando para buscar, que eu acho que não vai encontrar, não. Nesse caso, eu acabei, portanto, encontrando uma posição mais agradável para mim aqui, ó, Molina, no molinismo, né?
a noção de Molina, de ciência média, né? Ou seja, é, essa questão será discutida em outra sessão desse capítulo. Então é isso mesmo, é nesse capítulo aqui. E aí, essa aqui é só uma teologia jesuíta, não sei se esse aqui é parte do capítulo da teologia molinista, não sei se tem esse capítulo, não estou lembrado se tem esse capítulo. Eu sei que tem porque eu já havia lido os 3 volumes completos antes de fazer o curso. Não, essa daqui é dominicana. Aqui discutiremos Luiz Molina para a sucessão nesse capítulo, deve ser aqui então. Realmente tem uma sessão do Molina, ou não tem? Controvérsia sobre graça e predestinação, teoria de Molina. Bom, enfim, esse daqui é o capítulo, com certeza, né? Não tem dúvida. Acho que não tem uma sessão chamada. Não tem não. A sessão, não tem uma sessão chamada Molinismo, talvez a sessão seja essa daqui mesmo. As controvérsias sobre graça, predestinação e livre-arbítrio. É isso mesmo. Enfim, seja como for, o que eu quero dizer com tudo isso é que essa experiência pessoal acabou não me levando para o calvinismo, mas para o molinismo. Bom, por isso que eu gosto desse curso desse jeito, tá vendo? Não quero que isso tenha soado como uma enrolação ou um desvio, né? É uma conversa que faz parte desse. Eu não tive essa conversa 10 aulas atrás porque não era o momento. Então, acho que tudo isso ajuda nesse modelo de curso a vocês aprenderem coisas que provavelmente não aprenderiam se o curso fosse muito apertado, né? Bom, não oramos ainda, apesar de já estarmos com quase um pouco mais de 20 minutos de aula, mas vamos orar então. Obrigado, Senhor, porque vamos começar aqui agora mais uma aula que conclui mais um capítulo. Te agradeço então por isso e te peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê a grande alegria e satisfação, Senhor, de conhecer sobre a história da sua igreja, do seu povo, da sua noiva, do seu reino. Pai. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Mando aqui uma coquinha gelada. Vamos nessa então. A teologia luterana até a fórmula de concórdia. E aí a gente conclui com as 3 controvérsias entre luteranos e calvinistas, mas aqui a gente já vai logo fazer uma ressalva. Na verdade, os calvinistas verdadeiros, calvinistas de fato, têm pouca participação nas 2 primeiras. Porque o que acontece é que essas controvérsias, as 2 primeiras, são muito mais entre os luteranos a respeito da dimensão, da abrangência da influência calvinista. Né? Então, a primeira das controvérsias é a eucarística, a segunda é a da como é que eu coloquei aqui? União hipostática. Da união hipostática e a terceira sobre a predestinação. Na verdade, não é nem exatamente uma controvérsia. Passou. Não é exatamente uma controvérsia. Ué. Onde que está? Não, onde está a terceira? Aqui, ó, a controvérsia a respeito da predestinação. Então é isso que a gente vai ver agora. A controvérsia eucarística. É só lembrar que a Eucaristia aqui é a ceia, né? Então ela tem origem na discordância entre Lutero e Zwinglio sobre a presença de Cristo nos elementos da ceia. Você deve se lembrar quando a gente estudou Lutero, quando estudou, Lutero também, mas o Zwinglio, que no colóquio de Marburg, que eu acho que é 1521, no colóquio de Marburg, o Lutero e o Zwinglio têm uma aproximação teológica muito grande em vários aspectos, mas um distanciamento que inclusive faz com que eles rompam teologicamente, vamos dizer assim, por causa exatamente da Eucaristia. Né? A questão era entre a memória simbólica, a perspectiva do Zwinglio, que é uma perspectiva nossa batista, né? Quer dizer, quando eu digo nossa, eu peço perdão porque nós não temos só alunos batistas nessa aula, né? Mas assim, quando eu digo nossa é porque eu sou batista e eu procuro imaginar a minha posição aqui, né? E a presença corporal literal do Lutero, né? Alguns teólogos, tendo o Martin Bucer, por exemplo, como mais proeminente, preferiam uma posição intermediária. O Martin Bucer é um nome muito importante para os calvinistas hoje em dia, né? Aliás, eu não sei se você... Nós temos um irmão da nossa igreja que chama Wagner, que estuda no seminário Martin Bucer. Faz teologia lá e obviamente é um curso acho que ele está ligado, se eu não me engano, ele está ligado a uma outra instituição maior.
Não me recordo exatamente qual. Esqueci agora. Não sei se está mesmo ligado a uma outra instituição maior. Me parecia que estava antigamente. Ó, tem vários cursos interessantes aqui. Ó. Tem um mestrado em teologia internacional, curso online básico e tal. Enfim, então o Martin Bucer é importante para os calvinistas, né? Mas de qualquer forma eles preferiam uma posição. Esses teólogos, tendo o Martin Bucer como líder, preferiam uma posição intermediária entre esses dois, vamos dizer assim, extremos do Lutero e do Zwingli. Né? Se bem que havia um extremo maior ainda, que era o extremo dos católicos romanos. Né? Bom, na chamada Concórdia de Wittenberg, em 1536, o Bucer e o Lutero chegam a um acordo em relação a essa posição. E, inclusive, fazer com que esse acordo, procuram levar esse acordo a ser aceito pela maioria, principalmente dos... Naquela época, é bom lembrar das questões políticas, que a gente nunca pode deixar de fora. Às vezes elas estão mais presentes, às vezes elas estão um pouco mais distantes, mas por causa da questão política daquele período, o Lutero e o Bucer tentaram introduzir as suas ideias, vamos dizer assim, o seu acordo, sua concórdia, nos reinos alemães, o que não aconteceu de fato. Portanto, essa concórdia de Wittenberg não teve o sucesso que prometia, né, que pretendia ter. O interessante agora é que o Bucer agora vai procurar um posicionamento com o Lutero, com Calvino, em 1549, no Consenso de Zurique. Né, eles alcançam um acordo, mas o que acontece é que os luteranos rejeitam esse acordo. Né? Obviamente que se eles rejeitam esse acordo, significa que esse acordo estava chegando muito próximo daquela chamada memória simbólica, que o Lutero não abria mão da presença corporal, e se estivesse chegando muito próximo da memória simbólica, obviamente ele não aceitaria, e como de fato os luteranos não aceitaram. Eu acho que o Lutero morre em 46, hein? Vamos ver aqui. Eu coloquei luteranos ali, claro que eu sabia que o Lutero não estava envolvido, mas deixa eu só confirmar. Eu não me recordo a data, mas é 46, 7, 6, 46. Então, nesse momento aqui, ele já nem mais, ele obviamente está presente na Concórdia de Wittenberg, mas não vai estar mais presente na Concórdia, no Consenso de Zurique, e os luteranos estritos ou rígidos, que são aqueles seguidores e defensores da teologia de Lutero, vão rejeitar esse acordo, né? Em 1552, um luterano estrito publica um livro com as diferenças entre Lutero e Calvino. Só que ele dá um tiro no pé, vamos dizer assim, porque os calvinistas acabam não dando muita importância para esse livro, ou para essa controvérsia, vamos dizer assim. Inclusive, o próprio Calvino vai responder a esse livro, mas ele responde de forma, não sei se eu posso dizer desdenhosa, é como se ele tivesse, vou responder aqui porque mencionou minha teologia e tal, mas uma coisa mais ou menos assim, né? Não que ele fosse arrogante para isso, mas a questão é que pareceu a ele que era secundário o suficiente para ele não dar muita atenção, mas também não era tão secundário assim, ou terciário, enfim, que ele não desse nenhuma atenção. Mas os luteranos dão atenção, por quê? Porque nessas características do Lutero que são apresentadas ali pelo Joaquim, eles acabam se deparando com a situação de que alguns deles não concordavam com Lutero no quesito da ceia, e, portanto, tiveram que tomar uma posição. Já os luteranos rígidos não diferenciavam Zwingli e Calvino de maneira muito expressiva. Para eles, para os luteranos rígidos, o Zwingli e o Calvino negavam três coisas que eram semelhantes entre os dois, que eram iguais entre os dois, que era a onipresença do corpo glorificado de Cristo. Aqui é bom lembrar que no âmbito protestante não existe a perspectiva da presença física do corpo de Cristo, né? Isso vai estar ligado, por isso que essa controvérsia aqui, ela vai levar direto à controvérsia da união hipostática. A expressão união hipostática, você deve se lembrar disso lá dos primeiros tempos do curso,
A união hipostática essa expressão indica a união das duas naturezas de Cristo, né? A natureza divina e a natureza humana. Aquela história, não, história de que Jesus não era mais homem do que Deus, né? O Cristo encarnado não era mais homem do que Deus. Acho que pouco se defende uma posição como essa. Também não era mais Deus do que homem, o que, teoricamente, se você fosse dar maior atenção a qualquer uma das duas naturezas, talvez devesse ser a divina, né? Porque se ele era Deus, como é que ele poderia perder sua natureza, né? Mas aí a união hipostática que nós cremos, pelo menos aquela que nós cremos, é a de que Cristo é 100% homem e 100% Deus. Só que há uma série de complexidades por trás disso. Essa é a maneira, essa é a pontinha do iceberg, né? Quando você está tratando uma conversa, por exemplo, vamos supor que um pastor esteja perguntando, por exemplo, para um candidato ao batismo, né? Aliás, meu filho Arthur acabou de ser aprovado para o batismo agora há poucos dias. O pastor Mateus, inclusive, fez alguns elogios das posições dele, né? Ou seja, graças a Deus ele tem sido bem orientado nesse sentido, tanto pelo pastor quanto pela igreja, né? Pela IBD, quanto por nós aqui em casa. Mas enfim, se você está, por exemplo, questionando aí, sabatinando, por exemplo, um candidato para o batismo, você pergunta para ele se Cristo era mais homem ou mais Deus, ele vai dizer que Cristo era tanto homem quanto Deus e fecha aí. Isso é suficiente. Mas há muito mais coisa por trás disso. Obviamente que os teólogos não ficam só nessa superficialidade, né? A teologia não é isso. E o que acontece é que, na perspectiva protestante aqui, não há a perspectiva de que o corpo físico de Cristo está presente no pão e nem de que o sangue físico, material de Cristo está presente no vinho. A questão é outra. A questão é como se vê a união hipostática. Essa que é a questão. O Lutero entendia que a presença de Cristo estava no pão e no vinho, mas não como os católicos. E o Zwingli acreditava só na memória simbólica, né, na presença simbólica. Né? Então, para os luteranos rígidos, não havia diferença entre calvinistas e zwinglianistas. Né? A diferença era, quer dizer, a semelhança já era suficiente para eles classificarem numa sacola só, vamos dizer assim, num pacote só. E a semelhança era que os dois negavam a onipresença do corpo glorificado de Cristo, negavam a sua presença física na ceia. Repito, não que os luteranos defendessem a presença física, se bem que, de certa forma, quando você muito a linha é muito tênue, mas de certa forma os luteranos acreditavam na presença física. O que eles não acreditavam era na carne de fato, a carne, um pedaço da carne, daquele Cristo, né, qual foi o apóstolo duvidoso lá, foi o Tomé, né? Não era aquela carne que Tomé tocou, a carne do próprio Jesus que andou ali. Mas enfim, que a sua presença estava ali, né? E a participação nesse corpo por incrédulos, ou seja, eles negavam a participação no corpo de Cristo por incrédulos. Obviamente que também os luteranos rígidos sabiam que quem participasse da ceia participaria sendo salvo para sua não sendo salvo, quer dizer, para sua condenação. Né? Bom, considerando que Melanchthon e Lutero prezavam Calvino, né, o Lutero tinha conhecimento das institutas, Lutero tinha apreço pela teologia de Calvino, o Melanchthon também era amigo pessoal de Calvino, eles haviam estado juntos, já haviam já haviam interagido. E o Melanchthon, portanto, não toma uma posição. Vamos lembrar também que nesse momento aqui Lutero já estava morto, a gente já estava em 52, Lutero morreu, como a gente viu, em 46. Né? Então, o Melanchthon não se posiciona. Lembra que eu coloquei aqui que os luteranos rígidos acabam tendo que se posicionar? E o Melanchthon não se posiciona. Nesse sentido, o que acontece é que os filipistas apoiaram a posição de Calvino, o próprio Melanchthon, o próprio Filipe, né, Filipe Melanchthon, não se posicionou, mas os seus seguidores sim, e o Melanchthon, mesmo sem se posicionar, e junto com seus seguidores que se posicionaram, foram acusados de serem calvinistas dissimulados. O nome que eu encontrei em inglês é crypto-calvinists, tipo neo-calvinistas, vamos dizer assim, né? Mas aí eu estou usando aqui o termo que o nosso livro em português usa.
Vários debates ocorreram ao redor da Alemanha com relação a isso, e o Catecismo de Heidelberg, que é um dos textos mais importantes da história da Reforma, que é de 1563, nesse catecismo, o Frederico III declara o seu reino calvinista, tanto nessa matéria da Eucaristia quanto em outras matérias. A fórmula de concórdia vai definir a situação da seguinte forma. A questão é, na Santa Comunhão, o verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo estão verdadeiramente e essencialmente presentes, se eles são atribuídos com pão e vinho, com o pão e o vinho, e se eles são recebidos oralmente por todos aqueles que usam o sacramento. Aí vem, sejam eles dignos ou não, piedosos ou ímpios, crentes ou não, no caso dos crentes para a salvação, no caso dos não crentes para o julgamento. Então é uma pergunta, né? A pergunta é, na Santa Comunhão, o verdadeiro corpo e sangue do nosso Senhor Jesus Cristo estão verdadeira e essencialmente presentes? Se eles são distribuídos no pão e no vinho? Então, aí ele coloca, os sacramentalistas dizem que não. Os sacramentalistas, quem são os sacramentalistas? São os zwinglianos, são os calvinistas, são os seguidores do Martin Bucer, né? Dizem que não. E nós dizemos que sim. Nós, é bom lembrar que a Fórmula de Concórdia é um documento luterano, né? E, portanto, a Fórmula de Concórdia considera Zwingli e Calvino muito semelhantes, ou seja, eles não abrem espaço para diferenças entre os dois. Qualquer um que estiver seguindo os dois vai estar fora, vamos dizer assim, da perspectiva luterana mais rígida, né? Os seguidores de Zwingli, a Fórmula de Concórdia vai chamar de sacramentalistas crassos, tipo, né, óbvios, e os seguidores de Calvino vão ser chamados de sacramentalistas sutis, e inclusive eles vão dizer que esses aqui são piores, porque esses aqui usam uma linguagem semelhante aos luteranos, mas não acreditam na presença do corpo de Cristo na ceia, né? Os luteranos estritos, esses que são, né, os que estão acusando os calvinistas e tal, defendem que o corpo e o sangue de Cristo estão verdadeiramente presentes, como eu disse, não carne, até porque o pão não é feito de carne, né? Essa ideia é uma ideia muito superficial, né? Nossa, como é que eles podem acreditar que a própria pele, né, a carne do braço, qual que na semana que vem eu participo do braço, na outra da... Claro que não é isso, né? Para os protestantes, obviamente que não é isso. A controvérsia sobre a união hipostática é o resultado óbvio dessa controvérsia sobre a Eucaristia, né? A posição luterana requeria ou requer a onipresença do corpo de Cristo. Na união das duas naturezas, aí vem a questão da união hipostática, né? Aí, na perspectiva da luterana estrita, a união das duas naturezas, na união das duas naturezas, divina e humana, as propriedades da divindade foram transferidas para a humanidade, que é o chamado de communicatio idiomatum, mas de modo literal, que é bom só fazer uma leitura mesmo. O corpo ressurreto pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Daí não teria um problema do corpo estar na própria ceia, né? A posição reformada, ou seja, a posição contrária dos luteranos estritos, enfatiza a distinção entre as duas naturezas e tem uma visão um pouco mais restrita, vamos dizer assim, da communicatio idiomatum, da união literal das duas naturezas, né? A impossibilidade, eles também enfatizam a impossibilidade do corpo de Cristo estar presente no céu e em uma multiplicidade de igrejas ao mesmo tempo. Essa é a posição reformada, né? Então a gente tem, vou mudar de cor aqui, eu mudo de cor e você vai perceber que daqui para cima a posição dos luteranos estritos, né, da posição luterana, e aqui para baixo, deixa eu mudar aqui. Ficou parecida essa cor aqui, acho que ficou, né? Vou colocar uma bem diferente, vermelho. E a posição reformada vai dizer que não é possível que o corpo esteja em vários lugares ao mesmo tempo, por causa dessa distinção, dessa restrição, vamos dizer assim, da communicatio idiomatum, né? da união hipostática. Para o Martin Chemnitz, 1522 a 1586, as limitações do Cristo encarnado, por exemplo, lembra quando Jesus sentia fome, sede, tristeza, teoricamente seriam limitações por causa da natureza humana, né? Jesus diz, por exemplo, não cabe ao filho saber as datas do retorno, uma coisa assim, né, em João. Seja como for, essas limitações do Cristo encarnado não são de ordem natural, não são porque o corpo é limitado, não são porque o ser humano é limitado, não são pelo fato de ele ser 100% homem e limitado. Porque o que o Martin Chemnitz vai querer dizer com isso é que seria possível que a divindade de Jesus, a natureza divina,
Por exemplo, se Jesus, como Deus, faz um milagre de ressuscitar, por exemplo, Lázaro, ele poderia fazer um milagre de ressuscitar. Não, deixa eu ver uma coisa. Poderia fazer um milagre de tirar um braço dele aqui, pendurar lá e depois devolver. Estou dando um exemplo bem visualmente simples para dizer que as limitações não seriam um fato, não posso tirar meu braço e devolver. Né? Quando Deus resseca lá a mão, por exemplo, de Moisés, é um caso como esse. Né? Ultrapassa o limite humano por causa da natureza divina. Mas essas limitações para os Sheminites são de ordem volitiva, são simplesmente porque Jesus, como Deus, o Filho como Deus, decide não extrapolar não extrapolar aquela característica ali naquele momento. Então, por decisão própria. Então, por exemplo, quando Jesus fala que ele não sabe da data da sua volta, ele está limitando a sua capacidade humana ali de saber, porque ele poderia, como Deus, colocar ali. Se ele pode, como Deus, revelar qualquer coisa, já que lá em Colossenses está dito que todo conhecimento e toda sabedoria estão ocultos em Cristo, então por que ele, quando encarna como Deus, deveria perder essa capacidade de ter ocultas nele a sabedoria e o conhecimento, ocultos a sabedoria e o conhecimento? Então é meramente volitiva. E aí, o Shemin vai usar uma terminologia interessante que é multi, portanto vários, né? Voli, de volitivo, e presença. Então é uma presença em vários lugares, mas que não depende do fato proposto pelos luteranos da onipresença do corpo. Depende do fato da volição. Então é a multipresença baseada na volição. A multipresença volitiva, multivolipresença. Ou seja, o corpo de Cristo não está presente indiscriminadamente em todo lugar, mas ele pode estar ali onde ele bem entender. Portanto, ele estaria presente no sacramento da comunhão. E aí a gente passa para a última controvérsia, que é a controvérsia a respeito da predestinação, que de certa forma não é exatamente uma controvérsia, mas essa sim foi entre luteranos de fato e calvinistas. Né? Quer dizer, de fato todos os anteriores eram calvinistas de fato aqui. Foi resolvida amigavelmente em Estrasburgo em 1563. A fórmula de concórdia defende que essa questão não pode ser avaliada segundo a razão humana. E eu não concordo, mas eu quero crer que, quer dizer, eu quero crer, não, eu tenho certeza que algumas coisas, por exemplo, a Trindade é algo que eu tenho certeza absoluta que não pode ser compreendido pela razão humana. Ela pode ser, ela pode ser aproximada pela razão humana. Eu acho que o que a gente tem da Trindade é uma aproximação. A gente tem, talvez a gente explique em terminologia correta, eu acho que sim, três pessoas, uma natureza, mas eu acho que mas a gente não tem capacidade de compreender. Né? Como outras coisas também, por exemplo. Né? Por exemplo, eu sempre disse isso aqui, principalmente estudando Lutero, que uma das maiores dificuldades que eu tenho como crente é compreender a dimensão do meu pecado. Mas é bom sempre retornar a estudar o próprio Lutero, porque quando eu estudo Lutero, aí sim eu consigo voltar a ter uma percepção de que o meu pecado é extremamente ofensivo. Aliás, quero dizer para você com toda sinceridade que estudar a história da igreja, inclusive, é algo devocionalmente é algo que nos ajuda em termos de devoção, porque eu já tive ocasiões em que eu não pequei, que eu evitei qualquer pecado que fosse, deliberadamente por me lembrar. Eu sei o quanto esse pecado é ofensivo para Deus. E interessante é lembrar também, a Bíblia diz isso, que onde abunda a graça, onde abunda o pecado, que é aquela lógica, você não vai pecar mais porque você está sob a graça de Deus, né? Ou você não vai ser um libertino, né? Porque você... Por exemplo, Jesus morreu por todos os meus pecados, esses os do passado e esses do presente e do futuro. Então eu posso viver... qual era... Não sei se eram os gnósticos, se eu não me engano, que consideravam que como não eram os maniqueístas, acho que eram os gnósticos, consideravam que como a carne era a matéria era completamente má e o espírito completamente bom, então significava que a gente podia ser libertino porque não fazia diferença, já a carne é ruim mesmo, é má mesmo. Mas é claro que esse não é o caso na perspectiva protestante.
Então, a fórmula de concórdia defende que essa questão não pode ser avaliada segundo a razão humana e que o meio de solução está em repousar a salvação apenas em Cristo. Mas olha que importante isso aqui agora. Para eu repousar, para eu colocar a salvação apenas em Cristo, eu preciso disso aqui, ó. Não se pode compreender a eleição antes da salvação, e sim depois, por meio da revelação do Espírito. Então, como é algo que não pode ser compreendido pela razão humana, eu só vou poder compreender depois que eu for salvo e o Espírito Santo de Deus habitar em mim. O que na minha percepção, muita coisa, se não toda a Bíblia, só pode ser compreendida mesmo depois que, quando é compreendida, só pode ser compreendida quando o Espírito habita em nós. E também tem um detalhe importante que eu acho, uma percepção minha, Cristo vai revelar para quem ele desejar a proporção de conhecimento que ele desejar. Né? Eu não sei se a gente pode dizer, talvez seja humanamente adequado dizer que se você busca mais conhecimento, você eventualmente vai ter mais conhecimento. Jesus vai olhar para isso e vai recompensar isso com maior conhecimento. Mas também, de certa forma, é bom distinguir muito bem conhecimento de sabedoria, né? E uma das formas que eu já vi que é bastante interessante, muito popular, mas bastante interessante, de diferenciar uma coisa e outra, é que conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Sabedoria é não colocar o tomate numa salada de frutas, né? Então eu acho que a gente vai ter conhecimento à medida que Cristo o revelar ou o permitir para nós. Por isso que quando eu oro, eu peço, Senhor, permite que a gente tenha aí aquela proporção de conhecimento que você separou para nós hoje, né? E para concluir, a fórmula de concórdia procurou, e em grande medida foi bem sucedida, procurou pôr fim a essas controvérsias que nós vimos até aqui. Foi bem sucedida em estabelecer uma linha demarcatória entre o luteranismo e o calvinismo, e também foi bem sucedida em unir a maioria das perspectivas luteranas. Né? O luteranismo foi bastante beneficiado, vamos dizer assim, pela fórmula de concórdia. Aí a gente tem uma informação de dados aqui. Ó. Foi assinada por 8.188 teólogos e ministros. Não é um número pequeno para aquela época. Bem como 51 príncipes. Esse aqui já não é pequeno mesmo. E por 35 cidades. Publicada junto com os credos dos apóstolos, o credo niceno e o credo de Atanásio, e além disso também com a confissão de Augsburgo, e com um outro número de, por exemplo, a gente falou hoje do... Tem um documento que a gente falou hoje aqui que eu falei que era importante para os calvinistas, qual que era ele? Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidamente. Qual é o nome daquele documento? Aqui, ó, Catecismo de Heidelberg, por exemplo. Eu acho que ele tá. Posso confirmar aqui, quer ver? Nossa, confirmar as coisas é na hora. Vamos ver se a gente confirma aqui. Ó. Esses dias eu peguei esse livro aqui, o livro da Concórdia, Book of Concord. Esse aqui? É esse aqui mesmo. Vamos ver quais que estão, ó. Na verdade, ó, vamos ver aqui primeiro o que está dizendo aqui, que você vai ver porque que eu estou abrindo o livro. Aqui, ele está dizendo aqui o seguinte, ó, que quando foi publicado juntos os credos dos apóstolos, quer dizer, o credo dos apóstolos, aqui tinha que estar assistindo lá, credo dos apóstolos, credo niceno, credo de Atanásio, a confissão de Augsburgo e alguns outros documentos luteranos básicos. Então vamos ver quais são eles, quer ver, ó. Aqui vai estar tudo. Rapaz, cadê? Quer ver quais são os documentos que aparecem aqui? Olha ele aqui, ó, The Book of Concord, The Confessions of the Evangelical Lutheran Church, as confissões da Igreja Luterana Evangélica. Cadê o índice? Ó, os 3 símbolos principais, a Confissão de Augsburgo, a Apologia da Confissão de Augsburgo, os artigos de Karl Smalcald, tratados sobre o poder e a primazia do Papa, o pequeno catecismo, o grande catecismo, a fórmula de concórdia. Então são esses aí. Ah, bom, aqui não tem o credo dos apóstolos. Tinha que ter aqui, por que não tem? Interessante, né? Deveria ter. Bom, enfim.
Talvez porque o autor o organizador desse livro aqui quisesse colocar apenas os posteriores à reforma, né? Seja como for, fica conhecido como livro de concórdia quando são publicados esses juntos, né? E por 4 séculos foi um dos principais elementos unificadores dentro da confissão luterana, como eu disse agora há pouco, no sucesso que ele teve em manter aí unidos a maioria dos corpos luteranos, não é isso? Muito bem, então concluímos aí essa aula, esse capítulo com grande alegria e prosseguimos na próxima aula, se Deus quiser, para, como eu disse agora há pouco, o capítulo falei isso que é a teologia na Reforma Católica. Deixa eu ver qual capítulo que é esse, teologia na Reforma Católica, do molinismo que eu falei agora há pouco. Aqui. Teologia da Reforma Católica, não, ainda tem o da Reforma da Grã-Bretanha ainda. Então, na próxima aula, a gente já começa a teologia reformada de João Calvino, depois a gente vai ter a teologia a reforma da Grã-Bretanha, Henrique VIII e tal, a teologia da Reforma Católica, que é o capítulo importante para mim, porque eu sou molinista, a teologia da ortodoxia luterana, a teologia reformada após Calvino, aquilo que a gente chama de calvinismo de fato, né? Porque Calvino não era calvinista, né? Tô brincando, isso é uma pergunta que você pode fazer para você mesmo aí. Novos departamentos da piedade, contexto filosófico sobre mudança, teologia protestante do século XIX, os anos de 1800, teologia católico-romana até 1914, teologia oriental após a queda de Constantinopla lá em 1470 e qualquer coisa, e a teologia dos anos 1900 do século XX. Temos ainda um bom percurso pela frente, né? Mas estamos firmes aí, se Deus quiser, estaremos lá no fim. Vamos orar então. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez encerramos uma aula, um capítulo. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor continue nos dando disposição, alegria e compromisso, Pai. Te peço que o Senhor retorne seu compromisso dos alunos que não estão acompanhando as aulas e que a gente seja abençoado com o conhecimento que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus, amém. Até a próxima então, pessoal. Valeu!